Olá, seja bem-vindo ao Estudo em Casa, mais uma vez, aqui estamos nós, na aula de História e Cidadania. Espero que tenhas aproveitado desde a semana passada, que tenhas conseguido pesquisar um pouquinho, tenhas olhado para o teu manual de História, tenhas sentido alguma curiosidade por ir procurar documentos, que tenhas conseguido fazer um breve resumozinho, como eu te tinha pedido. Em todo caso, não te preocupes, hoje vamos rever, tal como fizemos nas outras aulas e continuaremos a fazer, hoje vamos rever todos os conceitos da aula 2. Vamos começar então? Preparado? Já sabes, História e Cidadania, 7º e 8º ano, encontrarás de certeza conteúdos que têm a ver com o teu ano de escolaridade, com as últimas matérias que lecionaste. Como em todas as aulas, nós começamos com uma questão-problema, nós começamos com algo que vai despertar a nossa curiosidade, com algo que nos vai dar a linha orientadora para o resto da aula. Desta vez, nós na aula 1 e na aula 1 falámos sobre política, falámos sobre poder, falámos sobre como é que esse poder foi exercido ao longo dos tempos. Se na aula 2 falámos sobre a sociedade, sobre como é que os protagonistas da história, que são as pessoas, como é que eles se agruparam socialmente, que tipo de relações é que eles estabeleceram uns com os outros. Agora, nesta aula, vamos falar de economia. Economia, esse palavrão às vezes que nós achamos que é um bocadinho complicado e que por um lado parece tão complicado, por outro lado está tão presente nas nossas vidas. Vamos tentar explicar um bocadinho primeiro o que é isto da economia e como é que se desenvolveram e evoluíram as atividades produtivas. Porque afinal a economia são as atividades produtivas. A economia é aquilo que um povo faz, as atividades a que se dedica, como é que ganha dinheiro, como é que investe ou não esse dinheiro, como é que resiste às crises, como é que se organiza. Portanto, nós hoje vamos ver como é que ao longo da história se desenvolveram e evoluíram as atividades produtivas e, por outro lado, vamos tentar descobrir também, será que ao longo da história as atividades produtivas eram muito diferentes ou se de alguma forma até eram parecidas com as atividades produtivas que temos hoje na nossa sociedade. Vamos recordar primeiro, tal como temos feito em todas as aulas, vamos recordar principalmente agora aqui a aula 2. Ora, na aula 2 falámos sobre a sociedade, nós abrangemos, digamos, um grande leque temporal, nós começamos e temos começado e vamos continuar em todas as aulas a falar no início da Idade Média, século V, queda do Império Romano. Sociedade, de que é que nós falamos? A sociedade na Idade Média era uma sociedade tripartida e hierarquizada. Tripartida porque, como podes ver através desta pirâmide, ela estava dividida em 3 grandes grupos e hierarquizada, já deves ter ouvido esta palavra, porque há uma hierarquia. E uma hierarquia é uma relação de poder onde quem está no topo manda mais do que quem está imediatamente abaixo e assim sucessivamente. Então, nesta sociedade estratificada, porque ela está dividida em estratos, tripartida, porque está dividida em 3, e hierarquizada, onde quem está em cima tem sempre mais poder do que quem está imediatamente abaixo, no topo da pirâmide estava o rei, abaixo do rei o clero, alto clero e baixo clero, abaixo do clero a nobreza, também alta nobreza e baixa nobreza, não eram todos iguais, e abaixo, nesta pirâmide, o povo, a maior parte da população, a grande parte da população. Vamos ver depois que antes de chegar à altura da Revolução Francesa, da qual já vamos falar um bocadinho naquelas imagens, o povo constituía 98% da população. Portanto, repara como é que 98% da população tem tão pouco poder comparando com 2% que estão no topo da hierarquia e que mandam muito baixo. Ora, estes estão no topo da hierarquia, clero e nobreza, nós chamamos-lhe classes privilegiadas, porque têm todos os privilégios, porque não pagam impostos, porque têm direito, inclusive, a receber rendas por parte do rei, porque são julgados em tribunais próprios, e ao povo chamamos a classe não privilegiada. Porquê? Exatamente por isso. Porque não tem quaisquer privilégios, porque paga impostos, porque tem que trabalhar a vida inteira. Dentro do povo, a que é que nós assistimos? Vamos hoje voltar a falar um bocadinho disso. Século XIII, algum desenvolvimento das cidades, algum desenvolvimento do comércio e começa a surgir de entre o povo um grupo que se dedica às artes, que se dedica aos ofícios, que se vai dedicando ao comércio e que se começa a destacar do resto do povo, porque tem alguma capacidade económica. Esse grupo é
a burguesia. A burguesia é extremamente importante porque a burguesia tem sido o motor, ou acaba por ser um motor fundamental de muitas mudanças na história, de muitas revoluções. E isto estou a falar na burguesia porquê? Porque acabando a Idade Média, passando no século XV, descobrimentos e renascimentos, no século XV, a burguesia vai adquirir cada vez mais estatuto e cada vez mais poder. A burguesia vai tomar conta do grande comércio internacional e a burguesia vai se afirmar como um grupo social extremamente poderoso. É esse grupo social extremamente poderoso que depois vai aproveitar todo o conhecimento, primeiro do Renascimento, no século XV e XVI, depois do Iluminismo, no século XVII, do qual falámos também na última aula, e vai protagonizar, vai pelo menos à frente da Revolução Francesa. Esta Revolução Francesa, onde temos aqui algumas imagens, como podes verificar, duas imagens que representam o clero e a nobreza, onde, quer numa imagem, são caricaturas da época, quer noutra, nós vemos o significado da caricatura, que é as classes privilegiadas, a nobreza e o clero, que esmagam ou dominam a classe que é não privilegiada, que é o povo. Ora bem, esta Revolução Francesa vai mudar um bocadinho o caráter da sociedade, o que nos permite até, e vimos isto na última aula, criar como que um marco tão importante que nós chamamos à Revolução Francesa, a Revolução Fundadora, e marcamos na história um antes e um depois da Revolução Francesa. Antes da Revolução Francesa, até à Revolução Francesa, pois é a Idade Moderna. A partir da Revolução Francesa, 1789, começa a Idade Contemporânea. Antes da Revolução Francesa, pois os privilégios eram só para a nobreza e para o clero. Depois, supostamente os direitos são para todos. Agora, não acredites que os direitos, assim de um dia para o outro, vão ser direitos para todos. Os direitos são para todos, com muito trabalho, ao longo do século XIX, ao longo do século XX e até nos dias de hoje, não esquecer. É uma luta constante que nós temos que ter pelo reconhecimento dos nossos direitos e para que não os percamos e, ao mesmo tempo, para que sejamos dignos dos direitos que temos, que é muito importante. E estes direitos são igualdade, liberdade, tolerância, a soberania popular é extremamente importante e às vezes parece um palavrão, mas a soberania popular quer dizer que o povo é que manda. E como é que o povo manda? Através do voto. Por isso é que é tão importante votar sempre, porque o povo manda escolhendo quem é que ele quer que governe no seu lugar, quem é que o povo acha que representa melhor as suas ideias. E é isso que nós fazemos quando votamos. E também através, não me canso de o dizer, sei que já referi várias vezes na aula passada, a separação de poderes, que é muito importante, legislativo, executivo e judicial. Ora bem, espero que tenhas conseguido esclarecer as tuas dúvidas em relação à aula passada. Gostaria também de te dizer que brevemente chegará às tuas mãos, a tua escola far-te-á chegar, uma fichazinha de trabalho, uma coisa simples, nada complicada, onde vais poder consolidar os teus conhecimentos. Portanto, essa ficha vai-te pôr alguns exercícios, alguns momentos de reflexão sobre a aula. Então, vamos agora falar sobre a economia. A partir do século XII, como sabes, invasões bárbaras, século V, alguma recomposição da Europa, mas depois século VIII, novas invasões e a partir do século XII as coisas acalmam na Europa. As guerras e as lutas diminuem. Como não havendo guerras e lutas, tempos de paz, a população aumenta. Também nessa época as técnicas agrícolas melhoraram e a agricultura, que era fundamentalmente uma agricultura de subsistência, dá lugar pela primeira vez àquilo que nós chamamos a economia de mercado. E já vamos ver este conceito de economia de mercado. Temos aqui uma imagem onde algumas das inovações que surgiram nesta altura, aqui, por exemplo, procede-se ao afolhamento da terra, à divisão da terra que vai ser cultivada em 3 parcelas, sendo que numa das parcelas se fazem culturas de inverno, noutra parcela culturas de primavera e há uma parte da terra que fica em pousio. Essa parte fica em pousio, fica a repousar, a descansar e depois a seguir vai ser cultivada com as culturas, digamos, mais exigentes, que são as culturas da primavera que vão passar para o pousio quando a terra está mais descansada. Aqui podemos ver nesta imagem também, apesar de nós podermos olhar e dizer, técnicas tão antigas. Tudo bem, eram antigas, mas
inovadoras para a época, inovadoras para o século XII. Temos já o arado, a charrua, o uso de algumas peças do arado e da charrua que já são em ferro, já o uso da água para regadio e não só, portanto o uso dos animais como força, como tração, como força para os instrumentos agrícolas. E o que é que propiciou este desenvolvimento? Mas aqui é um esquema que eu gostava que olhasses com alguma atenção. Não foi só um fator. Nunca nada em história acontece por um fator só. Quando é só um fator, resiste-se sempre a um fator. Na realidade, algo acontece quando vários fatores se conjugam e é a conjugação destes vários fatores que faz surgir alguma coisa que muda os outros tempos. Então, o que é que aconteceu no século XII e no século XIII? Já falámos em alguns desses aspectos. O fim das invasões, alterações climáticas, o clima na Terra nesta altura aqueceu um pouco. Nós sabemos que hoje em dia há outras razões, como a mão humana, a poluição, etc. Muitas razões que provocam alterações climáticas, mas o próprio planeta Terra também tem ciclicamente alterações climáticas. E era uma altura bastante fria, muito úmida, muito chuvosa e houve algum aumento da temperatura que permitiu melhorar as culturas. Havendo fim das invasões e alterações climáticas, há um aumento da produção agrícola. Ao haver um aumento da produção agrícola, há uma melhoria da alimentação, porque se produz mais, come-se melhor, diminui a taxa de mortalidade, porque se as pessoas se alimentam melhor, morrem menos, há uma maior resistência às doenças, as pessoas resistem muito mais facilmente a qualquer doença. Tu sabes, de certeza que já te disseram, quando ficamos doentes, alimenta-te bem, alimenta-te bem. Uma das razões que a alimentação deve ser diversificada é porque permite-nos resistir muito melhor a qualquer doença e todos estes fatores conjugados vão permitir um aumento da população. Gostava que olhasses, só chegar aqui um pedacinho para o lado, gostava que olhasses para este gráfico que nos mostra o crescimento da população europeia entre o século XI, o ano 1000, e o século XIV, o ano de 1300. Repara que há um aumento, há uma linha, uma curva que aumenta. Hoje em dia já deve estar farto de ouvir falar em gráficos e linhas por causa da situação que estamos a viver, mas este é um gráfico da população. E a população que no ano 1000 era de 42, a população da Europa, 42 milhões de habitantes, no ano 1300 é de 73 milhões de habitantes. Não duplica, mas se duplicasse, passava de 42 a 84, tem 73, quase que duplica a população europeia. Portanto, quero que percebas que este aumento da população da Europa foi o resultado de todos estes fatores conjugados. E então, vamos agora à nossa economia de mercado. Esta produção abastece camponeses, abastece os senhores das terras, mas sobra ainda sobra produção. A esta produção que sobra, nós chamamos os excedentes. E o que é que se vão fazer aos excedentes, como em qualquer altura? Pois os excedentes vão-se vender. Os excedentes vão permitir desenvolver o comércio. Na Idade Média, o comércio fazia-se essencialmente em mercados e feiras. Portanto, ainda hoje, em muitas localidades, até do nosso país, há um mercado semanal, há uma feira que acontece, às vezes uma vez por mês, mas o mercado, então, em muitas localidades de Portugal, o mercado é semanal. E o que é que se vai fazer? É no mercado que se vão vender os excedentes. E as cidades vão crescer. As cidades vão crescer devido a estas feiras, que são tão importantes, que inclusive os reis vão fazer doações de carta de feira. As cidades vão crescer devido ao desenvolvimento do comércio, devido ao aumento da população. Vai haver também uma melhoria nos transportes, vai haver mais segurança rodoviária, porque os assaltantes, os bandidos na estrada e os assaltantes nesta altura eram uma constante e os reis querem que haja feiras, porque as feiras permitem que as cidades se desenvolvam. E vão garantir segurança rodoviária, segurança nas estradas e vão garantir também uma melhoria. Quando eu digo nos transportes, pois nas vias de acesso às cidades, nas estradas, em pontes que às vezes é preciso fazer para chegar às cidades. E as cidades vão se desenvolver imenso nesta altura. Às cidades chamamos burgos, chamam-se burgos no resto da Europa. Se calhar agora percebes de onde é que vem a palavra burguês. O burguês é o habitante do burgo, é o habitante da cidade. O burguês é aquele que, por habitar numa cidade, não se dedica a atividades da terra, não se dedica a atividades da agricultura, mas que se dedica ou ao artesanato
ou ao comércio. E é este burguês, é este grupo social que sai do povo, atenção. É importante, a burguesia nunca esquece que saiu do povo. E ela vai sempre lutar, por isso até. Esta burguesia vai ajudar as cidades a atingir o desenvolvimento. Temos aqui uma imagem de Veneza, no século XIII, portanto, a complexidade que já tinha a cidade de Veneza. Esta vida nas cidades vai permitir que haja também uma especialização do trabalho. Quando se vivia no campo, por exemplo, o agricultor era ao mesmo tempo que era agricultor, pois tomava conta do gado, aproveitava as peles quando o animal morria, aproveitava as peles, se calhar para fazer sapatos, para fazer algumas peças de correaria, que eram feitas com peles de animais, através da lã dos animais, a lã era fiada, depois era tecida, e fazia um pouco de tudo. Cada pessoa era, por daí nós chamamos também uma economia da autossuficiência, cada pessoa era autossuficiente. Quando se começa esta deslocação do campo para as cidades, começa a haver uma especialização do trabalho. Agora já não é a mesma pessoa que faz tudo. Agora, nestas cidades, já existe o alfaiate, que só vai trabalhar com tecidos e confeccionar as roupas, o talhante, que trabalha com carne, o padeiro, que faz o pão, o artesão, que se dedica a artesãos de ofícios variados, que se dedica cada um ao seu ofício, os lojistas, que não produzem, mas que têm pequenas lojas abertas e que permitem que as pessoas vão lá comprar, os mercadores que vendem nas feiras, etc. Cada vez mais começa a existir o conceito de uma profissão, eu tenho uma profissão, eu dedico-me a esta profissão. E a cidade medieval vai se desenvolver cada vez mais e as cidades medievais vão rivalizar entre si para atrair cada vez mais visitantes. Isto é muito importante porque uma cidade receber visitantes significa aumentar a sua riqueza. É nesta altura, falaremos disto numa próxima aula, é nesta altura que se desenvolve também bastante a arte. As grandes catedrais que se constroem nesta altura como forma de atrair os visitantes. E repara, pessoas a visitar uma cidade é fazer mexer a economia. Olha, por exemplo, nos dias de hoje nós falamos, porque é que se fala tanto que a seguir a esta crise vem uma crise económica, a seguir à crise do Covid-19 vem uma crise económica. Porquê? Porque as pessoas estão em casa, porque as pessoas não saem, porque se as pessoas saírem à rua, as pessoas gastam dinheiro, as pessoas fazem mexer a economia, as pessoas compram, as pessoas vendem. Tu até podes pensar, não, mas eu só queria ir à rua brincar com os meus amigos, nem ia gastar dinheiro. Gasta-se dinheiro à mesma. Os pais gastam dinheiro. Andar no meio da rua faz mexer a economia. Está toda a gente parada dentro de casa, pois a economia de certeza que se vai ressentir. E é isso que acontece também nas cidades nesta altura. As cidades querem que muita gente lá vá, porque muita gente faz desenvolver a economia das cidades. Vamos ver a esse propósito um pequeno vídeo que vai-nos falar um bocadinho não só sobre a importância da cidade de Lisboa, nesta altura tem uma importância fundamental, como também sobre o desenvolvimento das cidades. Vamos ver aqui, tenho aqui vários vídeos, tem que ser o último, preparados para te mostrar. No decorrer dos séculos XIII e XIV, a cidade de Lisboa afirmou-se como um polo muito importante no contexto do comércio internacional. Impulsionada pelo desenvolvimento e prosperidade que se vivia na Europa e beneficiando de uma posição estratégica de ligação entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, Lisboa tornou-se um ponto de encontro de várias rotas comerciais europeias, sobretudo entre o mar Mediterrâneo, o oeste e o norte da Europa. O centro económico e comercial da cidade deslocou-se para junto do rio, assistindo-se então ao grande desenvolvimento da zona ribeirinha. Ao ocidente, a cidade crescia já muito além da cerca velha, obrigando à construção de uma nova cerca para proteger a parte nova da cidade, a cerca fernandina. No novo centro económico da cidade, os ofícios foram agrupados por ruas, como a Rua dos Fanqueiros e a Rua Nova, e desenvolveram-se espaços dedicados a feiras e mercados, como o Rossio. O imenso dinamismo económico lisboeta baseava-se então, sobretudo na pesca, no comércio e no artesanato. Apostados no desenvolvimento da cidade, os reis portugueses instituíram associações de ofícios, como a Bolsa de Mercadores, em 1293, por Dom Dinis, e as companhias de comércio, como a Companhia das Naus, em 1377, por Dom Fernando.
E construiu-se ainda uma alfândega em resposta ao crescente comércio internacional. Lisboa dava assim os primeiros passos para o que viria a ser um dos mais prósperos períodos da sua história. Acabámos então de ver o vídeo. Vamos continuar e vamos acelerar um bocadinho, porque na realidade eu começo a falar e já temos muito pouquinho tempo da nossa aula. Agora até me assustei quando vi quão pouco tempo da nossa aula nós temos. Lisboa, como nós acabámos de ver neste vídeo, no século XV, é uma cidade extremamente movimentada. Ela faz a ligação entre zonas extremamente importantes da Europa, faz a ligação entre o norte de Itália, faz a ligação entre as cidades do norte da Europa e a região central da Europa também, a região das feiras de Champagne em França, extremamente importante, para além de ligar com produtos do Oriente. E passamos então desta nossa economia que já começámos, século XIII, algum desenvolvimento da economia, algum desenvolvimento da agricultura, desenvolvimento das cidades, desenvolvimento do grande comércio internacional a partir do século XV e entramos século XVI na economia do Antigo Regime. Esta economia do Antigo Regime é caracterizada por quê? Primeiro, não te esqueças que houve, falámos disso, mostrei-te o gráfico, um grande aumento da população. A agricultura tinha-se desenvolvido, sim, foi ela até que permitiu esse grande aumento da população, mas a agricultura não consegue acompanhar o aumento da população. Ela torna-se pouco produtiva e, nesta altura, o grande dinamismo comercial está nas viagens entre as colónias dos países. Portugal, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, todos eles têm várias colónias espalhadas pelo mundo todo. Dessas colónias transacionam tabaco, a prata, o ouro, o algodão, as especiarias, a seda, o açúcar, o chá, e é este grande comércio internacional que dinamiza a economia do Antigo Regime. Em cada cidade, o porto de cada cidade é sempre a zona mais movimentada da cidade nesta altura. O porto é o local onde chegam e de onde partem os navios nestas atividades económicas. De entre as cidades que nós falamos, a partir do século XVII, começam a desenvolver-se essencialmente duas cidades, Londres e Amsterdão. Século XVII chamamos mais ao século XVII o século holandês, o século XVII grande desenvolvimento de Amsterdão e da zona dos Países Baixos, atualmente Holanda, e o século XVIII o grande desenvolvimento da cidade de Londres. A cidade de Londres desenvolve-se imenso no século XVIII e isso vai permitir que neste século XVIII a Inglaterra seja quase que o centro do mundo, o centro da Europa. E o que é que tem a Inglaterra de especial neste século XVIII? A Inglaterra vai ser protagonista no século XVIII e no século XIX de grandes revoluções, revoluções dos transportes, revoluções agrícolas e a grande revolução industrial. Porquê a Inglaterra e não noutro local da Europa? Porque a Inglaterra reunia em si condições que lhe permitiram o arranque destas revoluções. E que condições são estas? Alguns avanços que tinham acontecido permitiram a fertilização das terras, a melhoria dos solos e o aumento da produção, porque a população aumentava cada vez mais. O desbravamento das terras e as chamadas enclosures, e as enclosures em Inglaterra são o emparcelamento dos campos, o fim da pequena propriedade e a construção de grandes propriedades agrícolas que permitiram introduzir um cultivo intensivo da terra, aliaram-se a grandes inovações técnicas e científicas. Por outro lado, a Inglaterra tem um regime político liberal, o que ajudou bastante. A Inglaterra nunca houve absolutismo, não é bem, eu não gosto de dizer imprecisões históricas, não é bem, nunca houve por um períodozinho, mas, regra geral, a Inglaterra não teve absolutismo, teve um regime político liberal e a burguesia inglesa é ativa e empreendedora. Já deves ter ouvido falar imensas vezes nesta palavra, empreendedor, ser empreendedor até nas escolas. Hoje em dia fala-se tanto em ser empreendedor nos nossos empresários. O que é ser empreendedor? Ser empreendedor é fazer das adversidades oportunidades. Ser empreendedor é querer desenvolver os negócios. Ser empreendedor é ter ideias. Ser empreendedor é, perante uma situação que corre mal, pensar como é que eu posso tirar o melhor partido desta situação. Olha, hoje em dia nós vemos isso muitas vezes, quando fábricas de tecidos se põem a fazer máscaras, quando fábricas de bebidas alcoólicas se põem a fabricar álcool gel em vez das bebidas, quando ainda ontem vi qualquer coisa, uma senhora que estufava sofás e que de repente pensou, não, vou começar a fazer batas para os médicos e para os enfermeiros. Isso é empreendedorismo, isso é fazer face à adversidade.
a burguesia inglesa, isso ajuda imenso a economia. A economia precisa do empreendedorismo. E a burguesia inglesa era extremamente ativa e empreendedora. E, aliás, tinha uma característica incrível, que era o reinvestimento dos lucros no próprio negócio. Ou seja, se o negócio dava lucro, pois esse lucro não era para enriquecer e para pôr ou debaixo do colchão ou para pôr numa conta a render, esse lucro que se obtinha dos negócios era para reinvestir, era para melhorar a produção, era para aliar a ciência e a técnica, era para produzir melhor, mais barato, mais rápido e até, se possível, uma coisa que não podemos esquecer também, neste reinvestimento, melhores condições para os trabalhadores, porque o bem-estar no trabalho é extremamente importante. Por outro lado, a Inglaterra, para além desta burguesia ativa e empreendedora, tinha também uma boa rede de transportes e comunicações. A Inglaterra tinha rios navegáveis e, nesta altura, foi aplicada a força do vapor à locomotiva e foi inventado o comboio, que permitiu. Para além disso, a Inglaterra tinha também o quê? Imensas matérias-primas que, nesta altura, possibilitaram o desenvolvimento das indústrias. Que matérias-primas eram estas? Ela tinha ferro, a Inglaterra rica em minas de ferro, ela tinha o carvão de pedra, a hulha, e o carvão de pedra é aquele carvão que é extraído, carvão mineral, extraído nas minas da terra. Ela tinha a lã, da chamada Inglaterra Verde, das zonas verdejantes, mais do norte da Inglaterra, com muitos rebanhos de ovelhas, e ela tinha o algodão que vinha das colónias. Tudo isto permitiu o quê? Permitiu que a Inglaterra, com a Revolução Industrial, se passasse da manufatura à maquinofatura, permitiu que o começo fosse exatamente nos setores têxtil e metalúrgico, têxtil com o algodão e com a lã, metalúrgico o trabalho do ferro, que é necessário para todas estas máquinas, permitiu a aplicação da energia do vapor, que foi nesta altura descoberta e que foi aplicada a várias máquinas. Todo este aumento da produção foi muito bom, teve consequências benéficas para a sociedade, para a economia, para a riqueza de um país, para a riqueza de alguns grupos individualmente, mas também teve consequências extremamente negativas. E gostava de chamar a tua atenção para uma das consequências mais negativas da industrialização, que é a poluição. A poluição, aqui temos uma imagem, por exemplo, de uma pequena cidade próxima de Londres, no século XVIII, ainda antes da industrialização, cá está as tais cercas que acabaram, das enclosures, ainda com a pequena propriedade, e ali temos uma imagem de um rio visivelmente poluído, zonas degradantes, zonas onde se vive, zonas degradantes com barracas, muitas chaminés de fábricas e condições de vida extremamente difíceis. Eu tinha aqui um videozinho para te mostrar. Vamos tentar ver se ainda temos tempo para ver este vídeo, também porque não tenho muito mais, não tenho muito mais, teria muito mais para te dizer, mas a nossa aula está a chegar ao fim. A industrialização e os primeiros problemas ambientais. Atualmente, a poluição é um problema muito presente na nossa sociedade. Os gases tóxicos libertados pelas indústrias e pelos automóveis, os resíduos sólidos domésticos e industriais, assim como os poluentes despejados nos rios e nos oceanos, são uma enorme preocupação para a população mundial. Mas esta problemática não é um exclusivo da época em que vivemos. Recuando no tempo até ao século XIX e à industrialização, encontramos os primeiros problemas ambientais. O crescimento da indústria e o aparecimento de fábricas foram acompanhados pelo aumento da poluição, sobretudo do ar, devido às emissões de gases. Foi, aliás, nesta época que surgiu o famoso smog londrino, uma combinação do fumo das indústrias com o característico nevoeiro da cidade. Além disso, todos os recursos usados como suporte da industrialização eram não renováveis. Ou seja, recursos que, uma vez consumidos, não podem rapidamente ser repostos pela natureza. São exemplos deste tipo de recursos o carvão, a madeira e o petróleo, que eram já usados como fontes de energia primordiais para as indústrias e os transportes. Houve, nesta época, um consumo desregrado destes recursos, facto que contribuiu para a diminuição das quantidades disponíveis. Acelerou-se assim um processo de desequilíbrio ambiental que fez chegar os seus efeitos até aos nossos dias. Em síntese,
Com o início do processo de industrialização, no século XIX, surgiram os primeiros problemas ambientais, como a poluição e o esgotamento dos recursos não renováveis mais utilizados, o carvão, a madeira e o petróleo. Agravou-se assim um processo de degradação ambiental e de desequilíbrio dos ecossistemas. Espero que tenhas gostado. Na próxima aula vamos voltar a rever estes temas e até à próxima.